Vocês já ouviram falar de um pintor chamado Rembrandt? Eu acho que ele é francês. Rembrandt. Quem pintou esse quadro foi o Rembrandt. Esse quadro foi pintado em 1644. E o nome dele é Pericope Adulterae. Em latim, a passagem da adúltera. E o outro é de 1653, um outro pintor francês de nome Poussin. Escreve Poussin, com 2 S, mas a pronúncia é Poussin. Também do século 17, 1653. Esse quadro se chama Le Christ et la femme adultère. Fala até francês. O Cristo e a mulher adúltera. Esses quadros são do século 17, 1644 e 1653, avaliados em milhões de euros. Muito bem, pode acender aí. E é exatamente sobre essa história que eu quero pregar nessa noite. Está em João capítulo 8. Abra aí comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8. João 8. Como bem disse o Rembrandt, é a perícope da adúltera. É a passagem, a porção das Escrituras que conta a história de uma mulher chamada de adúltera, pois foi pega em ato de adultério. E curioso perceber aquilo que já falei no início da série, que o Evangelho de João, ele traz uma perspectiva completamente diferente dos outros 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, têm o mesmo ponto de vista acerca das passagens. E você encontra muito de um no outro. A maior parte de Marcos está também em Mateus e em Lucas, uma vez que Mateus e Lucas usaram Marcos como base para escrever também o seu evangelho. Então, Mateus, Marcos e Lucas têm uma perspectiva muito biográfica de Jesus. É quase que uma biografia curta, encurtada dos assuntos que eram mais relevantes. E foi escrito no meio do século I. Marcos, na década de 50 do primeiro século, ou seja, o ano 55 aproximadamente, depois de Cristo. E o Evangelho de Mateus e Lucas ali por volta de 60, no máximo 65. Então, na metade do primeiro século, cerca de 50, 60 anos depois do nascimento de Cristo, nós já tínhamos os 3 primeiros evangelhos. E aí a igreja sai de Jerusalém por conta da perseguição, como disse Jesus em Atos 1:8, ela peregrinaria pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí então o apóstolo Paulo converte-se ao Evangelho e sai plantando igrejas na Grécia e vai parar em Roma, e com a expansão do Evangelho, principalmente entre os gregos, as filosofias gregas começam a entrar na igreja e desvirtuar a boa doutrina, a sã doutrina, teologia que Cristo deixou e que foi passada adiante pelos apóstolos. Então, no final do primeiro século, por volta do ano 90 depois de Cristo, a igreja estava com uma dificuldade doutrinária, por conta dessas muitas linhas filosóficas que tinham entrado na igreja. E aí João escreve o seu evangelho, e depois 3 cartas e também o Apocalipse, nessa perspectiva de trazer a igreja de volta à consciência da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, Cristo é superior, Cristo é supremo. Só precisamos dele e, pela graça dele, com fé nele, temos salvação e temos
força e poder dado pelo Espírito para perseverarmos e aguentar qualquer perseguição, que era o assunto mais abordado naquela época, por conta do Império Romano, também dos judeus e também dos gregos. A igreja sofria perseguição de todos os lados. O Império Romano perseguia a igreja, porque a igreja dizia que Jesus era o César e não o imperador de Roma. Porque César, você que está aqui há mais tempo sabe, César não é o sobrenome ou o segundo nome do imperador. César é o título do imperador. César, em latim, Kyrios, em grego, Kaiser, em alemão, Senhor, o dono, o patrão, aquele que manda. Então, quando a igreja diz Jesus Cristo é o Senhor, ela está dizendo, Jesus é o patrão, é Ele que manda. Em latim, Ele é o César. E isso era considerado uma blasfêmia. Então, o Império Romano faz uma perseguição política, porque os cristãos, na perspectiva deles, querem proclamar um outro imperador, de nome Jesus. Eles não entenderam nada. Geralmente eles não entendem mesmo. E perseguem exatamente por isso, por não entender. Perseguição política, por parte dos romanos. Perseguição filosófica, por parte dos gregos. E perseguição religiosa, por parte dos judeus. O crente não tinha sossego em lugar nenhum. Onde ele ia, se ele encontrasse um judeu, ele era perseguido por causa da religião. Se ele encontrasse um grego, ele era perseguido por causa de sua compreensão do mundo, sua filosofia. E se ele encontrasse um romano, ele era perseguido por causa da política. Todos tinham que se render diante do imperador. Então, João, percebendo que a igreja precisava voltar os seus olhares e os seus pensamentos para Cristo, ele então, inspirado pelo Espírito, escreve esse evangelho, que é chamado pelos estudiosos de o quarto evangelho. Não só no sentido dele ser o quarto na ordem canônica do Novo Testamento, mas no sentido dele não ter a mesma perspectiva dos outros três. Mateus, Marcos e Lucas estão apontando para a biografia de Jesus. O João vem apontando para a cristologia de Jesus. João pretende mostrar e provar que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus encarnado. Enquanto Mateus quer convencer os judeus que ele é o rei, filho de Davi, enquanto Marcos quer convencer os romanos que ele é o melhor ser humano que já existiu, enquanto Lucas quer convencer os gregos de que ele é que compreendeu de fato a vida, João quer mostrar à igreja que ele é Deus, Deus encarnado. No princípio ele era verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, mas então ele habitou, ele armou sua tenda, ele tabernaculou entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Esse é o assunto do João. E muitas passagens que eu usei nessa série, desde o início do mês de outubro, usando o Evangelho de João exatamente para mostrar que algumas passagens somente o João registrou. Somente o João. A divindade e a pré-existência de Jesus, só João que registra. O diálogo com Nicodemos, só João registra. O diálogo com a mulher samaritana, só João registra. E há uns cultos atrás, nós fizemos aqui um apanhado em todo o Evangelho de João, perícope por perícope, pegando os principais assuntos e percebendo como é que Jesus cuida de nós em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Hoje pela manhã, nós vimos o texto daquele paralítico que estava no tanque de Betesda, João capítulo 5, só João registra essa passagem. E agora mais uma passagem bem conhecida, bem emblemática, mas talvez o que você nunca percebeu é que só o João que registra essa passagem.
Por isso eu quero ler com você João 8, a partir do 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso aqui é um comentário do João. Você percebe claramente que ele está contando a história, de repente ele bota a opinião dele no recheio. E a opinião dele é essa, ó. Eles diziam isso para tentar Jesus, para terem de que o acusar. É como se tivessem colocado Jesus numa sinuca de bico. Não sei se você joga sinuca, se você sabe o que é uma sinuca de bico. Sinuca de bico é quando a bola branca, aquela que você bate com o taco, para bater nas outras bolas coloridas, quando aquela bola, por um acaso lá da movimentação, para bem na boca, bem na caçapa. Então ela para dentro da caçapa, de forma que você não tem para onde jogar. Se você jogar para cá, bate nesse bico. Se você jogar para lá, bate no outro bico. Ela fica presa entre os dois bicos da caçapa. É uma sinuca de bico. E você precisa, às vezes, sair de um lado ou de outro, e não sai porque o bico da caçapa impede. Ou seja, se for para um lado, dá errado. Se for para o outro, dá errado. Qual era a mentalidade dos religiosos aqui? E a percepção do João é muito, muito aguçada. Jesus prega o amor. Então, vamos levar uma mulher adúltera para ele. Porque o intuito dos religiosos, principalmente os que foram citados aqui, fariseus, eles queriam mostrar, provar, desautorizar a Cristo como um rabino. Eles estão com ciúme, eles estão inseguros, porque Jesus apareceu há pouco tempo e tem muito mais alunos, muito mais discípulos do que eles. Então eles estão perdendo a autoridade, eles estão perdendo a atenção do povo. Então eles querem mostrar que Jesus não é tão bom assim. Eles querem mostrar que Jesus não sabe tudo e que Jesus pode ser incoerente. Então eles têm essa péssima ideia de tentar colocar Jesus numa encruzilhada, numa sinuca. Não, agora a gente vai pegar ele numa incoerência. Por quê? Porque ele prega o amor, o perdão. Então vamos pegar essa mulher que está em adultério e vamos levar para ele. Só que a lei de Moisés manda apedrejar. E ele também prega que ele não veio para descumprir a lei. Então agora a gente pega ele. Se ele mandar apedrejar para cumprir a lei, ele está indo contra o amor que ele prega. E se ele mandar amar e liberar a mulher, ele vai descumprir a lei de Moisés. Agora não tem para onde fugir, agora nós pegamos ele. E aí Jesus, o que é que faz com essa mulher? Versículo 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Saiu da sinuca, matando a bola ainda. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. E essa é uma das perguntas que a gente só vai, talvez, porque às vezes é muita presunção nossa, né?
Gente que fala, quando eu chegar lá no céu, eu vou chamar o Paulo e vou perguntar por que é que ele escreveu aquilo daquele jeito. Quando eu chegar lá no céu, eu vou chamar o Pedro e vou perguntar. Ô, gente, só de estar lá, fala a verdade, só de estar lá eu já estou satisfeito, eu vou querer tirar dúvida. Então eu acho assim, pode ser um pouco de presunção nossa, a gente achar que vai chegar no céu e vai ter todas as dúvidas respondidas. Mas Apocalipse diz que isso vai acontecer, sabia disso? O livro de Apocalipse diz que quando João viu a turma lá no céu, os salvos, eles estavam se alimentando do maná escondido. Já viu essa expressão lá em Apocalipse? Que os salvos na eternidade se alimentarão do maná escondido. E isso é um negócio muito, muito, muito legal. Quem participou daqueles estudos em 2016, do livro de Apocalipse, nós fomos de novembro, Abner, novembro de 2015 a abril de 2016? Não lembra? Foi mais? O ano inteiro? Então, passamos um bom tempo. A minha memória me dizia que era de novembro de 15 até abril de 16, mas tudo bem. É que aquele ano eu não tirei férias, a gente tocou janeiro direto. Mas pode ser que tenha sido mais do que isso mesmo. O que eu sei é que nós estudamos aqui nas terças-feiras, quando nas terças-feiras tínhamos os estudos bíblicos, teológicos no salão social. Começou na sala, só que aí encheu, a gente foi para o salão, né? E os estudos, primeiro foram respondendo várias perguntas, e depois o pessoal escolheu um livro da Bíblia para a gente estudar, e escolheram o Apocalipse. A gente estudou versículo por versículo, todo o livro de Apocalipse nas terças. Depois a terça-feira virou treinamento, pequeno grupo, protótipo, e hoje é o dia, terça-noite, o dia dos nossos pequenos grupos, que são os estudos, porém, nos lares. E aí, eu me lembro que eu expliquei essa questão aí do maná escondido. Ela é muito legal. Maná é uma frase, em hebraico, que significa, é uma pergunta, na verdade. Maná, o que é isso? O que é isso? Porque quando começou a cair do céu a farinha, e o povo juntou e começou a fazer o pão, o povo não entendeu o que estava acontecendo. Então, eles perguntaram, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Maná, maná, maná. E aí, o Apocalipse diz que quando chegarmos na eternidade, nos alimentaremos também, talvez não somente, né, do maná escondido. Ou seja, quando chegarmos no céu, uma das coisas que vai nos alimentar na eternidade é que vamos nos alimentar das perguntas escondidas. O que é isso? O que é isso? Escondidos ao longo da nossa vida, serão revelados lá no céu. Esse é o maná. O que é isso? Escondido. Isso aqui é um negócio, isso aqui é um maná escondido. Porque eu pergunto aqui para esse texto, o que será que Jesus estava escrevendo naquele chão? Porque o João faz questão de dizer, e ele estava escrevendo no chão. Aí depois que ele respondeu, e ele voltou a escrever no chão. Para que o João botou esse detalhe só para ficar maná, maná, maná? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então pode ser, por conta dessa questão do maná escondido de Apocalipse, que quando chegarmos lá na eternidade, teremos desse maná escondido. Essa pergunta será respondida. O que será que Jesus estava escrevendo? Nunca, 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 nunca. Conjecturas infinitas tentarão responder, mas nunca teremos convicção do que ele escreveu. Qualquer tentativa de adivinhar é mera conjectura. Mas é interessante o fato dele estar escrevendo no chão, responder e voltar a escrever. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um,
a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Ele então lhe disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Não peque mais. Amém. Algumas coisas me chamam a atenção nessa passagem. Além daquelas que eu já pontuei, algumas outras são lições muito preciosas para nós. E o título dessa mensagem é: Jesus cuida de você, mesmo quando todos te julgam. Jesus cuida de nós, mesmo quando todos nos julgam. Mesmo quando todos os dedos estão apontados para nós, Jesus permanece de braços abertos, pronto para nos acolher, pronto para nos amar, nos perdoar. Pois Ele não veio para condenar, não precisava, já estávamos condenados por nossos delitos e pecados. Portanto, se Ele veio para salvar, veio para perdoar, porque estávamos mortos, condenados em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e nos vivificou juntamente com Ele. Portanto, queridos, esse é o grande segredo e esse é o grande mistério da fé. Por que é que Jesus não condena? Porque Ele não precisa fazer isso. A lei já foi dada: se comer, certamente morrerás. Comeu? Morreu. O julgamento é imediato. Imediato. Ah, mas são muitas leis para a gente cumprir, a gente não consegue. Mas lá no Éden era uma lei só: não pode comer daquele. Comeram e morreram. Mortos, separados da glória de Deus, porque nele vivemos, movemos e existimos. Então fora dele, estamos mortos. O pecado nos afasta, o pecado nos separa, por isso o pecado nos mata. E Ele não precisaria vir para condenar, porque já estamos condenados. Alguém aqui consegue viver sem pecar? Até uma criança. Pega esses dois meninos aí, agora já estão grandinhos, mas mesmo que eles tivessem, pergunta para os pais deles, se ensinaram eles a brigar, se ensinaram eles a bater, se ensinaram eles a morder. Bota um ali, o outro aqui, bota um brinquedo no meio e solta os dois para você ver o pecado. Quem que ensinou? Ninguém ensinou a criança a ser rebelde, a ser agressiva, raivosa. Ninguém ensina, vem no pacote. Portanto, eu só posso concluir uma coisa: nascemos com uma natureza pecaminosa, e isso nos puxa sempre para baixo. Só há uma solução, para esse problema: pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, recebermos o perdão de nossos pecados, perdão dos que fizemos, dos que fazemos e dos que faremos, porque em Cristo foi pago toda a nossa dívida, fomos perdoados de todo o nosso pecado. Não que deixaremos ou que deixamos de pecar, enquanto habitarmos nesse corpo, teremos uma natureza pecaminosa, por isso a luta é diária, das obras da carne contra o fruto do Espírito, para todos, igual para Cristo, quando encarnou, também foi tentado,
Foi tentado. O diabo apareceu a ele no deserto, 40 dias sem comer, sem beber. O tentou com comida, o tentou com o reconhecimento e a fama, o tentou com o poder, e ele, respondendo com a palavra de Deus, botou o diabo para correr. Citando 3 versículos. E Jesus nos deu uma grande lição, porque Adão desobedeceu no paraíso, e Jesus foi obediente no deserto. Às vezes nós queremos colocar a culpa na circunstância. Mas não tinha outro jeito. Olha onde eu estava, olha o meio, olha as minhas companhias, olha, a gente quer colocar a culpa no ambiente, no contexto, na circunstância, na ocasião. A ocasião não faz o ladrão, apenas o revela. Adão pecou no paraíso, e Jesus foi santo no deserto, em jejum de 40 dias. Não é o lugar, nem a circunstância, é o que está no nosso coração, o desejo de obedecer e honrar o nosso Pai. Portanto, queridos, nós precisamos olhar para essa passagem com essa perspectiva. Jesus cuidou daquela mulher, mesmo quando todos julgavam ela. E algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que não trouxeram o homem adúltero. Porque se ela estava cometendo adultério, era com outra pessoa. Não sei se ela estava traindo o marido com um cara, ou se o cara era casado e estava traindo a esposa com ela. Claro, tomando por base que ela estava com um homem, que era uma questão aqui heterossexual. Nessa perspectiva, ou ela está traindo o marido com o cara, ou o cara está traindo a esposa com ela. Só tem essas 2 situações para ela ser acusada de adultério. Então, se ela está traindo o marido com o cara, cadê o cara? E se ela é a amante e o cara está traindo a esposa com ela, cadê o cara? Porque ele também é adúltero. Ou, afinal de contas, a lei de Moisés só condena as mulheres? Condena o adultério. E aí isso chama a minha atenção, porque o ministério de Jesus, diferente dos outros rabinos de Israel, é muito marcado pela presença de mulheres e de crianças. Se lembra da multiplicação dos pães? A primeira, 5 pães e 2 peixes são tomados das mãos de um jovem, de um menino, um mancebo. Isso significa que ele tinha mais de 12, se não era criança, ainda não tinha passado pelo bar mitzvah, então tem menos de 12 a criança. O texto diria, tomaram das mãos de uma criança. Se ele tivesse mais de 30, tomaram das mãos de um varão, de um homem. Então, se ele era um menino, um jovem, um mancebo, ele tinha entre 12 e 30. Um jovem. Na perspectiva bíblica, um jovem. Lá não tem essa coisa de adolescente, jovem e tal. Não. Até 12 é criança, passa pelo bar mitzvah. Aí já é agora um mancebo, não é adulto de maneira civil, mas tem responsabilidades diante da lei de Moisés e dos eventos no templo. E aos 30 é a maioridade civil. Então, percebe? E aí Jesus em Cafarnaum e em vários outros lugares é interrompido por crianças. E os adultos tentam tesourar a criança, porque é assim que o adulto faz. Quando adultos estão conversando e as crianças chegam no meio da conversa, elas são afastadas da conversa. A gente gosta muito de repreender os discípulos, né? Olha só, os discípulos impediram as crianças de chegar até Jesus. Oh, que pecado terrível. Você que é adulto, quando está conversando com outro adulto, uma criança chega para interromper, o que é que você fala? Agora não, estamos conversando, conversa de adulto, vai para lá.
Não é assim que todos nós fazemos? É assim que os discípulos fizeram. Conversa de adulto, o rabino está explicando, nós estamos entendendo, nós somos tudo adulto aqui, prestando atenção na aula. Vem uma criança interromper, sai daqui menino, interrompe, não atrapalha não. Qualquer um de nós faria a mesma coisa. Então, a primeira questão é essa: cadê o cara? A mulher não estava cometendo adultério sozinha, cadê? Isso me mostra que a sociedade, a humanidade, a natureza pecaminosa que em nós habita, nos faz seletivos. Nós selecionamos as coisas. Não, vamos levar a mulher, não leva o cara não. Não, vamos priorizar esse aqui, aquele ali não. Não, vamos convidar esse daqui, aquele ali não. Não, vamos chamar esse aqui, aquele ali não. Não, vamos dar um presente para esse aqui, para aquele ali, não. Ah, vamos dar moral para esse aqui, para aquele ali. Nós somos seletivos. Nós selecionamos as pessoas, as amizades, as companhias. A gente seleciona, a gente faz o que a Bíblia chama de acepção de pessoas. A gente somos assim. Mas Jesus não é assim. Ele não faz acepção. Ele não é seletivo, ele é eletivo. Ele elege. Elege os que creem para a salvação. Ele não seleciona. Ele elege. Não importa a nossa história, não importa se fomos selecionados, não importa se fomos alvos de preconceitos, de julgamentos, de pré-conceitos e pré-julgamentos. Não importa o quanto nós fomos tirados, ou como diz lá de onde eu venho, deschavados. Vocês me deschavaram, hein? Me tiraram da situação. Foram comer um negócio, não me chamaram. Foram numa festa, não me chamaram, me deschavaram. Jesus não deschava ninguém. Jesus não veio para isso. Esse não é o Evangelho de Jesus. E qualquer que se comporta dessa maneira, não está sendo um bom discípulo de Jesus. Porque se ele não deschava, eu também não posso deschavar. Porque se ele não julga, eu também não posso julgar. Se ele mantém os braços abertos, eu não posso cruzar os meus. Ele cuida de mim, mesmo quando todos me julgam, porque ele quer que com esse cuidado eu passe a imitá-lo e comece a cuidar dos outros de mesma forma. Uma outra coisa que chama a minha atenção é a maneira como Jesus sai da sinuca. Como que ele sai da encruzilhada. Os caras acharam que não tinha como ele sair. Não tem como. Se ele mandar apedrejar, ele cumpre a lei e vai contra o evangelho que ele prega. E se ele falar para não apedrejar, ele é coerente ao evangelho, mas ele descumpre a lei. E aí ele não pode ser um rabino, porque ele está descumprindo a lei. Os caras vêm com um plano todo arquitetado, e Jesus desconstrói. Não, se você não tem pecado, pode começar a jogar pedra então. Um Jesus que desconstrói as situações para cuidar de nós. Sabe, o mundo, a sociedade, o diabo e os seus, eles têm um plano todo arquitetado. Não, nós vamos jogar ele nesse lugar, nós vamos botar na miséria, nós vamos influenciar a família a se separar, e ele vai ser criado desse jeito terrível, e ele vai sofrer esse trauma.
E ele vai passar por essa dificuldade, vai enfrentar essa adversidade. Nós vamos destruí-lo. Existe todo um plano arquitetado para que a gente não dê certo. E quando eu digo a gente, eu digo todos nós, habitantes desse planeta, que sofrem da influência maligna, porque este mundo jaz no maligno. Ele é injusto, ele é cruel. E se nós habitamos nesse planeta, sofreremos das crueldades e das injustiças que aqui habitam. E há um plano arquitetado para a gente se dar mal, para a gente não se amar, para a gente não se perdoar, para a gente viver em pé de guerra, com brigas, divisões, facções, dissensões, traumas e problemas, para que a gente não seja aquilo que Deus preparou para sermos. Tinha todo um plano arquitetado para matar essa mulher. E aí Jesus vai e desconstrói o plano. Estava tudo certo, na perspectiva deles. E Jesus bota tudo certo, na perspectiva divina. Quando todos acham que estaremos destruídos, que estamos destruídos, Jesus vem e apresenta-nos um plano melhor, um plano divino, um plano eterno, um plano que nos envolve com o seu amor e com o seu perdão. Porque Jesus não se importa com o que estão falando de nós. Ele nos criou e sabe para qual propósito nos criou. E não vai deixar que o seu propósito se frustre nas nossas vidas. Podem falar o que for, podem julgar o quanto quiserem, podem apontar os dedos, podem blasfemar contra o propósito de Deus à vontade, mas a vontade do Senhor se cumprirá em nós, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E para encerrar, a última frase da história. A última frase. Vá e não peques mais. Essa frase chama muito minha atenção. Mas muito. Porque o Jesus que perdoa, o Jesus que ama, o Jesus que não faz acepção, é um Jesus que cobra santidade. Engana-se quem pensa que amor e perdão é sinônimo de liberdade para fazer o que quiser. Esse não é o Evangelho de Jesus. Ele não leva em consideração aquilo que fizemos, mas após um encontro com Ele, Ele exige mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude e de decisão. Minha querida, eu não te julgo, eu te amo, eu te perdoo. Agora, de hoje em diante, você tem que viver diferente. Vá e não peques mais. O problema é que nós barateamos a graça. Ele vai me perdoar mesmo. E aí a gente vive deliberadamente pecando. Ele vai me perdoar mesmo. Ele vai me amar mesmo. Ele não vai me julgar, percebe? Porque se eu parasse a mensagem antes de ler a última frase, parece que o Evangelho de Jesus tem essa vertente. Uhul! Pode fazer o que quiser, Ele não te julga, Ele te ama. Isso é baratear a graça de Deus. Para nós é graça, para Ele custou a sua vida. Então não torne a graça barata. É graça, mas é caríssima, porque custou o preço de sangue do nosso Salvador. Então não fique blasfemando contra o sangue de Cristo, pecando deliberadamente e pedindo perdão com a fé de que Ele não te julga e vai te perdoar. Esse não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho só é Evangelho se ele for completo. Não adianta eu apresentar uma parte e não apresentar a outra. Tem o bônus, salvação, mas tem o ônus, santidade. Vai. Adultério nunca mais.
E a Bíblia não cita mais a presença dessa mulher ou o fato de que ela voltou a cometer adultério. Não tem nenhum comentário do João, muito menos nos outros evangelhos, que me leva a concluir que ela obedeceu o Mestre. Ela foi amada, ela foi perdoada, mas ela aceitou a responsabilidade de ter uma vida santa e piedosa diante de Deus. Jesus cuida de nós, não nos julga, Ele nos perdoa, Ele nos ama, mas Ele nos chama para um compromisso de santidade, de piedade. Não tem como ser discípulo genuíno de Cristo e viver da maneira que quisermos. Esse não é o Evangelho. O Evangelho nos abraça e, ao mesmo tempo, nos coloca na responsabilidade de obedecê-lo. Que assim seja comigo, que assim seja com você, que assim seja com todos nós, que possamos experimentar o cuidado de Jesus, mesmo quando todos nos julgam, Ele nos abraça, Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele desfaz o plano para que a gente dê errado, mas Ele cobra de nós uma postura de obediência, de santidade, de devoção e piedade à sua palavra. A palavra dele foi: pode ir, eu não te condeno. Adultério nunca mais. Qual é o nosso adultério? Em que área de nossa vida estamos adulterando a lei de Deus? Em que momento de nossas vidas estamos adulterando contra o nosso Deus? Porque conhecer a sua vontade e não fazê-la é cometer adultério contra Ele. Assim Ele ensinou através de Oséias. Oséias casou-se com a Gomer, uma mulher adúltera, a pedido do próprio Deus, porque ele quis ilustrar para a nação de Israel que era o que eles estavam fazendo com Deus. Vocês estão adorando outros deuses, portanto estão cometendo adultério comigo. Ele pega o profeta, bota para casar com a mulher adúltera, para ilustrar para aquela nação o quão nojenta era a relação que eles tinham com Deus, uma relação de adultério, uma relação de conveniência. Quando convém eu obedeço, quando convém eu busco, quando não convém, e aí a minha pergunta é: onde é, Senhor? Onde é que eu estou cometendo adultério contra Ti? Onde é que eu não estou Te priorizando? Onde é que eu não estou sendo fiel a Ti na minha vida? Será que de fato eu sou 100% fiel ao Senhor? Ou tem algum momento e alguma ocasião, em alguma área da minha vida que eu estou adulterando? Como está a minha fidelidade a Jesus? Ele não condena, Ele ama e perdoa, mas Ele também exige de nós uma postura de fidelidade. Vá e não peques mais. Eu queria orar com você nessa hora. E só você sabe a área da sua vida em que você precisa de um conserto, em que você precisa ser amado, se sentir amado, perdoado, e sair daqui com essa decisão: eu vou e não peco mais, em gratidão ao amor e perdão que recebi dele. Eu não merecia e Ele me amou, eu não merecia e Ele me perdoou, eu não merecia e Ele me salvou, então só me resta ser fiel a Ele. É o mínimo que eu posso fazer, obedecê-lo, ir e não pecar mais. Alguém já disse que a diferença de Saul para Davi
não é o pecado, nem a quantidade e nem a qualidade deles, dos pecados. Porque de fato, se você analisar os 40 anos do reinado de Saul, você vai ver que ele cometeu um erro contra Deus. Um erro. Ele foi a uma batalha e o profeta disse: não traz nada de lá. Quando ele venceu a batalha, ele pegou tudo e trouxe os despojos. E se você olhar os 40 anos do reinado de Davi, ele cometeu vários erros, vários pecados, vários, seríssimos, inclusive de adultério e assassinato. Por que será então que Saul perdeu a qualidade de rei e sua família deixou de ser real? E Davi continuou e o Cristo é descendente dele, filho de Davi. Qual será a diferença? E aí um escritor disse assim: a diferença é que Saul, cometendo apenas não quis se arrepender. Davi, mesmo cometendo vários, se arrependeu de todos e nunca cometeu 2 vezes o mesmo pecado. Essa é a diferença. Não é a quantidade nem a qualidade dos nossos pecados, é a disposição do nosso coração em arrepender-se. E a mensagem desta noite nos levou a esse desafio. Seja qual for o adultério que estamos cometendo, Ele não está aqui para nos julgar, Ele está aqui para nos amar e nos perdoar. Mas Ele está pedindo para nós nessa noite: vá e não peque mais.